Tamo junto, histórias divididas. A sociedade não pode ficar parada. Faça parte do movimento Vida. Olá, meu nome é Alessandra Xavier, sou psicóloga, professora do curso de Psicologia da UES, tenho um doutorado na área de Psicologia Clínica e tenho estudado há mais de 20 anos questões referentes ao desenvolvimento humano e ao sofrimento psíquico na adolescência. E tenho também desenvolvido uma série de projetos que visam a tentar cuidar e oferecer estratégias no campo das políticas públicas, no campo da educação, da saúde, da assistência, visando a construir projetos para cuidar dos adolescentes, né, na cidade, no estado. Então, queria partilhar um pouco com vocês algumas das ideias acerca de adolescência. Como vocês devem ter visto no material, eu coloquei adolescências. Isso se deve dada a pluralidade existencial dessa faixa etária, né? Que não é marcada somente por uma questão de faixa etária, não é marcada somente por uma questão biológica, mas que envolve uma série de processos e uma série de aspectos. Por isso que a gente diz que a adolescência é um processo biopsicossocial e a gente diz que adolescente é um ser em desenvolvimento, que já está referenciado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é importantíssimo a gente ter esse marco do desenvolvimento. Quando a gente fala da questão do desenvolvimento, um ser em desenvolvimento, isso é extremamente poderoso e significativo, porque alguém que está em desenvolvimento significa que não está pronto. E que para ter acesso a essas dimensões que precisam ser desenvolvidas no campo biológico, no campo psíquico e no campo social, é necessário ter acesso às corretas e às adequadas intervenções e interações que necessitam de diversos setores. Quando a gente fala também de adolescências, a gente quer dizer que não existe uma única possibilidade de se viver a adolescência. A adolescência ela vai ser vivida de acordo com as questões culturais, as questões socioeconômicas, as questões históricas e os diferentes processos que irão configurar a forma de experimentar o que vai ser vivido nesse momento. Então, se a gente tem uma adolescência vivida na periferia, se a gente tem uma adolescência vivida diante de um contexto de guerra, se a gente tem uma adolescência vivida diante de um contexto de imensas dificuldades financeiras, se a gente tem uma adolescência vivida diante de um desemprego, se a gente tem uma adolescência vivida diante da ausência de políticas públicas, isso irá ocasionar apropriações e configurações diferentes na vivência desse período. Quando a gente fala também, né, dessa pluralidade de adolescências, é importante a gente entender que a adolescência ela é um conceito da modernidade. Ela é uma diferenciação trazida pela modernidade enquanto uma necessidade de estabelecer um certo tempo, né, daquelas pessoas em desenvolvimento para serem preparadas para o início da vida adulta. E aí vem todas as estratégias educativas, todas as estratégias sociais para dar conta desse sujeito adolescer, né? Ou seja, esse sujeito que está sendo preparado para o crescimento. E aí é interessante a gente compreender que existe uma diferença entre a puberdade e a adolescência. A puberdade é geralmente considerada relacionada a marcadores biológicos, né? A gente tem um disparador da questão hormonal, a gente tem o desenvolvimento de algumas glândulas, o desenvolvimento de algumas características corporais, sexuais secundárias, aumento, né, dos pelos das glândulas sudoríparas. Esse movimento orgânico, apesar de ter influência também do contexto social, ele tem marcadores de alguma forma universais. Já a adolescência envolve a apropriação psíquica e social que vai ser feita a partir desses marcadores e que terá uma inscrição cultural, social e histórica que possibilitará construções e apropriações diferenciadas de acordo com o que vai ser vivido. E aí, algumas dessas características que vão ser configuradas vão depender da interação de três grandes grupos, digamos assim. Vão depender da interação entre os fatores genéticos e constitucionais, né? E aí é importante a gente entender que os fatores genéticos eles estão relacionados a toda uma carga do nosso DNA, toda uma carga
hereditária, toda uma carga que vem depositada nesses marcadores do nosso código genético. Os fatores constitucionais são aqueles elementos do nosso corpo que nós nascemos com eles, mas que não são necessariamente genéticos. São alterações que estão presentes no nosso corpo, mas que são decorrentes de alguns fatores que podem ter acontecido durante a gravidez, né? Durante um processo de uma mãe que tenha feito uso abusivo de álcool, outras drogas, uma mãe que tenha tido sífilis e que tenha provocado algum tipo de alteração nesse feto. Esses fatores genéticos ou constitucionais irão interagir com a história de vida, que vai envolver a sua relação com a sua família, a relação com os processos educativos, a relação com o trabalho, a relação com os seus vizinhos, com o contexto social que fez parte da sua história de vida e esses processos de identificação. Mas não são somente esses dois grandes aspectos. Existe também uma influência de quem nós vamos nos tornar, da pessoa que iremos nos constituir, das interações atuais com o meio e com o contexto atual. Então, esses três grandes grupos, eles irão dialogar e interagir na forma como iremos atualizar e constituir a pessoa que iremos nos tornar e compreendendo que esse desenvolvimento também não é uma coisa linear nem fixa, ele opera por saltos, ele opera por mudanças, tem rupturas, tem descontinuidades, mas a gente compreender a influência disso é a gente entender a necessidade da presença do outro, né? Não existe como um ser humano se tornar quem ele é, encontrar o seu lugar no mundo, constituir a sua referência enquanto pessoa, enquanto sujeito, que prescinda da experiência com outro ser humano. Esse outro ser humano que se dá inicialmente na família, mas que atravessa o papel do grupo, o papel do outro, vai precisar da existência de políticas públicas, de mediação feita através dos sujeitos da escola, da cultura, dos agentes de saúde, dos agentes de assistência, de políticas públicas de esporte, de saúde, de lazer e da cultura.